Olá, alunos, olá, alunas. Saudade do IFP, né, minha filha? Mas é isso mesmo. Neste momento de pandemia, devemos manter o isolamento social para nos protegermos e protegermos as pessoas que amamos. E vamos dar aqui início ao nosso projeto de atividades remotas com a nossa disciplina de História, com o tema que é a Primeira Guerra Mundial. É considerada a Grande Guerra, devido às grandes transformações na geopolítica europeia que vão trazer, ao contingente de soldados que nunca tinha sido mobilizado antes, há surgimento de novas nações aí no plano do poderio econômico mundial, que é os Estados Unidos, a queda de antigos impérios como o Império Austro-Húngaro e o fim de uma era, que era a Belle Époque. Então vamos entender como é que tem início a uma guerra que todos achavam inicialmente que seria rápida e no final demorou 4 anos. Bom, o primeiro grande motivo dessa guerra são as disputas imperialistas. Duas nações chegaram muito tarde na corrida pela partilha do continente africano. E essas duas nações foram justamente a Itália e a Alemanha. Chegaram tarde porque fizeram um processo tardio de unificação. E a Alemanha, principalmente a Alemanha, se sentiu ofendida pelos territórios que recebeu. Para a Alemanha, os territórios africanos que ela recebeu na partilha da África não condiziam com seu poder, nem condiziam com as necessidades econômicas que ela tinha, porque a Alemanha já nasceu rica e poderosa militarmente. Então a Alemanha vai desenvolver um sentimento de revolta contra franceses e ingleses. E esse sentimento soma-se com um nacionalismo muito forte que os alemães desenvolvem no seu processo de unificação. Então, a Alemanha tem raiva da Inglaterra e da França. A França, em contrapartida, tem raiva da Alemanha. Por quê? Porque no processo de unificação da Alemanha, a Alemanha fez a Guerra Franco-Prussiana, que foi uma guerra da Prússia, que agora faz parte da Alemanha, era o Estado, que estava no território que hoje é a Alemanha, contra a França. A França foi derrotada e a Alemanha, então, ao nascer, toma da França os territórios da Alsácia-Lorena, que são esses territórios marcados no mapa. Esses territórios tinham uma estratégia econômica muito grande para a França e passaram para o domínio alemão. Então a França desenvolve um sentimento de revanchismo contra a Alemanha. E a Alemanha, para tentar evitar esse revanchismo francês, estabelece aí ligações econômicas e militares, alianças, para isolar a França economicamente. Achando que os motivos são pouco ainda? Calma aí que vem mais. Chegamos agora no ponto que chega a Inglaterra. A Inglaterra ainda não tinha encontrado um rival a essa altura, nem na economia, nem no militarismo. Mas nasce a Alemanha. E a Alemanha já nasce como rival da Inglaterra. Então a Inglaterra via no povo alemão seus inimigos, tanto na economia como no militarismo. Resultado, a Alemanha passa a ter também conflitos com a Inglaterra. Então você está vendo aí que está se desenvolvendo na Europa um círculo de implicâncias que vão gerar uma guerra. E esses países, esperando um conflito que é iminente, vão se preparar para isso a partir da chamada paz armada. Não há guerra, mas há uma preparação para a guerra. É uma corrida armamentista. As nações europeias estão formando seus exércitos e seus arsenais de guerra. E também estão formando os seus blocos militares de mútua ajuda. Quando a guerra estourar, os países já vão ter parceiros para o combate. E aí nós temos como primeiro bloco a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. A Alemanha montou esse grupo inicialmente para isolar economicamente a França, certo? Quem compunha aqui no lugar da Itália era a Rússia. Mas por desavenças entre Rússia e Áustria-Hungria, a Rússia sai desse bloco e é substituída pela Itália, que faz um jogo muito dúbio aqui. Porque a Itália está na Tríplice Aliança, mas tem raiva da Áustria-Hungria, por disputa de territórios na Europa, e negocia secretamente com a Inglaterra e a França. E quando a guerra estoura, a Itália entra pelo lado da Tríplice Entente. E por sinal ainda vai ser derrotado pela Áustria-Hungria. Do lado da Tríplice Entente, esse grupo nasceu como Entente Cordiale, que era Inglaterra e França que tinham se unido para evitar o avanço alemão. E posteriormente entra a Rússia e forma-se a Tríplice Entente. A Rússia entra nesse grupo por ser um país estratégico num possível combate contra o governo alemão. Vamos ainda para mais motivos.
A questão balcânica está ligada à Península Balcânica, os Balcãs. Lá nós vamos ter nacionalismos, que é o pan-germanismo e o pan-eslavismo, e vamos ter conflitos econômicos, envolvendo principalmente a Rússia e a Alemanha. Mas vamos olhar aqui o mapa e vamos ver primeiro o que é essa Península Balcânica. Então vamos colocar aqui nossa caneta e eu vou dizer para vocês que a Península Balcânica é essa regiãozinha aqui, ó, são os Balcãs. Aqui, gente, está estourando conflitos nacionalistas. Primeiro, pan-germanismo. A Alemanha, junto com a Áustria-Hungria, queriam formar nesse espaço aqui, ó, todo esse espaço, uma grande nação dos povos germânicos. E isso entrava em conflito com o pan-eslavismo, porque a Rússia queria formar nesses territórios aqui uma grande nação dos povos eslavos. E para isso a Rússia apoiava o pan-eslavismo da Sérvia. No campo econômico, agora eu vou mudar a cor aqui da nossa caneta, a Rússia tinha interesses de dominar essa região aqui que pertence ao Império Turco, que é justamente o Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos. Porque se a Rússia dominasse esse território, ela teria uma livre passagem, olha aí, entre o Mar Negro para o Mar Egeu, dominando economicamente a área. Então, para combater a Rússia, os turcos se aliaram aos austro-húngaros e à Alemanha. Já a Alemanha tinha como interesse nessa região porque ela queria construir uma estrada de ferro chamada Berlim-Bagdá, que não foi construída. Mas qual era a intenção dela? Ligar a Alemanha diretamente às regiões produtoras de petróleo, que é o quê? Que é o nosso combustível da segunda revolução industrial. Se a Alemanha constrói essa ferrovia, a Inglaterra teria muitas dificuldades de concorrer com a industrialização alemã, certo? E aí você está vendo que toda a Europa está entrando num ciclo que vai levar a um conflito. Era um grande barril de pólvora, faltava só um estalo, um estopim para dar início ao conflito. E esse estopim vai acontecer no ano de 1914. Em junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, foi para Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina. A ideia dessa viagem era pacificar as relações que estavam conflituosas nos Balcãs. Ele iria levar uma proposta de anexação desse território para que ele fizesse parte do território austro-húngaro, não como anexo, mas como componente do império. Era o ideal que ele levava para lá. Mas, lá na Sérvia, um grupo nacionalista chamado Mão Negra recrutou um jovem estudante universitário chamado Gravilo Príncipe para assassinar Francisco Ferdinando. E aqui você vê na foto Francisco Ferdinando com sua esposa Sofia, saíam de uma reunião e iam fazer um passeio público em carro aberto. E no meio da multidão, surge Gravilo Príncipe, tacam a arma e mata Francisco Ferdinando e Sofia. Este aqui é a cara do assassino. Essa aqui, bonitão das tapioca aqui, com este bigodinho fino. Foi ele o assassino de Francisco Ferdinando e Sofia. O tiro que deu início à Primeira Guerra Mundial, que serviu de estopim para a Primeira Guerra. Gravilo Príncipe foi preso. E o Império Austro-Húngaro exigiu da Sérvia o fechamento e a perseguição de todos os grupos nacionalistas, a prisão dos responsáveis e a apuração do inquérito, e que quem comandaria essas investigações seria o Império Austro-Húngaro. A Sérvia não obedeceu às exigências, e em agosto de 1914, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. Quando isso acontece, a Rússia declara apoio à Sérvia, e quando a Rússia entra na guerra, são ativados os sistemas de aliança. E vamos ter início, então, a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra. Chegamos ao término desse primeiro vídeo, vendo aí os motivos da Primeira Guerra Mundial. Vamos para o segundo vídeo, onde vamos entender como ela se desenrolou e quais as suas consequências. Então vamos para o segundo vídeo. Já. Basta clicar no link que vai aparecer aqui, ó. Clica aí que você vai ser direcionado para o nosso segundo vídeo.